Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Sempre aqui às segundas-feiras, às 20 horas, o nosso encontro para estudo, reflexão, meditação em torno da codificação bíblica, Antigo e Novo Testamento, à luz da codificação espírita a partir do trabalho realizado por Allan Kardec com os benfeitores espirituais a partir do século XIX, relembrando as palavras de Jesus ao mesmo tempo em que nos ensina as demais coisas, o aprofundamento e o detalhamento da lei divina. Isso encontramos a partir do trabalho de Allan Kardec no estudo das leis morais, das leis naturais, a expressar a vontade de Deus ao nosso respeito. Nesse ano de 2023, temos feito aí uma jornada, temos feito um caminho, um olhar especial para o Novo Testamento, em especial ainda mais com relação às cartas de Paulo, com foco central na carta aos Romanos. Nossa série aqui, episódios sequenciais, é Romanos verso a verso. Deixo o convite para que você, então, seja pela página do Facebook, seja pelo canal do YouTube, possa estar conosco. Página do Facebook, só curtir a página. No caso aí do YouTube, você vai se inscrever no canal, acionar o sino de notificações para receber os novos vídeos das nossas atividades. Lembrando que no caso do canal do YouTube, você encontra também ali uma listagem, uma playlist com diversos vídeos separados por temáticas, né? Em especial aqui com relação à série Romanos verso a verso, tem lá dentro dessa playlist, dentro dessa listagem, a série. Então, desde a introdução, seguindo aí os episódios de cada um dos versos que temos comentado desta preciosa carta de Paulo à comunidade de Roma, transportando naturalmente os seus ensinos para toda a cristandade em todas as épocas. Porque ele próprio, Paulo, dissera, né? O evangelho que eu vos ensino é aquele que eu recebi do próprio Cristo. Não recebi de homem algum. Paulo, que fora chamado na estrada de Damasco, após a aparição do Cristo ressuscitado ao seu apostolado, ao perguntar, ao questionar, Senhor, que queres que eu faça? Jesus abre então uma trilha e um caminho para aquele que ele chamaria de vaso escolhido e que o faria sofrer pelo seu nome. O caminho de sofrimento, o caminho, portanto, de renúncia, de abnegação, deve ser compreendida como o caminho do discípulo do Cristo. Não significa que há um gosto especial pelo sofrimento, mas devemos saber que o mundo em que somos chamados a ter provações, avaliações constantes, ao mesmo tempo em que sim, nos submetemos às expiações como um processo de reparação autoeducativa para a nossa alma, para não só reconhecermos em entendimento a necessidade da proposta do Evangelho para a nossa vida, mas que não sejam apenas conceitos, que não sejam apenas preceitos, para que não passe apenas pelo o conhecimento, o entendimento intelectivo da mensagem, para que além e acima disso estabeleçamos ou reestabeleçamos o contato, a conexão, a interligação que o Pai deseja ter conosco. Que nós despertemos reconhecendo que não há outra via, não há outro caminho para cada um de nós que não seja ter intimidade com Deus. E como eu construo essa intimidade? Tendo perdido essa percepção, tendo perdido essa sensibilidade, não somos nós que resolvemos essa questão.
Deus a resolveu, e a resolveu na figura do seu Cristo. Quando Jesus vem até nós, tomando forma humana, está expresso e manifesto na história a maior exemplificação possível do que a expressão do amor do Pai por cada um de nós. Jesus, o Filho de Deus, o Filho bem-amado em quem Deus se compraz, se satisfaz, é nele que encontramos, então, tudo aquilo que precisamos para, de fato, nos tornarmos novas criaturas, mais fraternas, mais amorosas, mais solidárias, reconstruindo em nós aquilo que voluntariamente abandonamos ao nos afastarmos de Deus. Hoje a reflexão, dentro do capítulo 1 da Carta aos Romanos, alcança o verso de número 16. Eu peço para aqueles que assim desejarem, que tiverem as suas traduções bíblicas disponíveis, façam agora a leitura conosco ou ouçam a partir das palavras ditadas por Paulo o que nos ensina esse verso 16. Assim anotado: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amados, dentro da carta aos Romanos, há diversos versos, que ao longo do nosso estudo vocês vão perceber que são fortes, são impactantes, traz em si realmente proposta transformadora. Esse verso 16 eu tenho consciência que é um deles, porque é uma declaração que brota do próprio coração do apóstolo. Porque ele, enquanto doutor da lei, Saulo de Tarso, ele próprio reconhece isso em suas cartas, se autodeclara o maior dos pecadores. Ele que fora perseguidor dessa mesma comunidade cristã, entendendo que ela estava em total contradição com a mensagem do Evangelho. É bom, portanto, que ao tomarmos a dimensão do significado da Boa Nova, do significado dessa boa notícia, da presença de Jesus a comunicar Deus para nós, saibamos que esta via de acesso para com o Pai não deve ser ocultada, não deve ser da nossa parte escondida. Paulo faz uma declaração aberta, de peito exposto, falando com toda a sua emotividade, com toda a sua brilhante inteligência, para destacar aqui que não se envergonha do Evangelho. E é bom que dentro da nossa cultura, dentro do nosso espaço-tempo aqui no século XXI, olhando para a nossa geração, a gente reafirme isso. Porque há muitos que até dizem, não, eu creio, o Evangelho é bom, o Evangelho é bom, mas quer o Evangelho com mais alguma coisa. Então, o Evangelho precisaria de um acréscimo, seja das ciências humanas, seja aí da psicologia, seja da sociologia, e todas elas, claro, cumprem finalidade no mundo. Tem sentido e razão de ser. É um caminho humano para nos aproximarmos da verdade divina. Não ignoramos isso. Mas a questão é que o Evangelho, gente, independe de tudo isso. Aliás, ele está numa condição e numa posição acima de todas estas coisas. Outras vezes mencionei aqui para vocês que no prefácio, por exemplo, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, autoria do benfeitor Emmanuel, ele vai declarar ali que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete para a atualidade do mundo.
Ora, seu Evangelho é um sol, o que brilha mais do que o sol sobre o nosso orbe. No comparativo simbólico aqui, portanto, sabemos que não há pensamento mais puro, não há uma filosofia humana que se compare ou que se alinhe. Não há ideologia que possa realizar no mundo aquilo que realiza o Evangelho. E já disse aqui que quando falamos deste Evangelho, não tratamos de um livro. O livro é um privilégio. Ter o testemunho daqueles que conviveram com Jesus, ou que tiveram as suas vidas transformadas à luz da sua presença, ou do testemunho daqueles que viveram com o Mestre. Isso encontramos sim nas páginas das Escrituras. Mas isto é para ressaltar, para reforçar, para fortalecer a nossa fé, para nos dar esclarecimento, entendimento de qual fora o caminho desses homens que, tão frágeis e falíveis como nós, conseguiram se reerguer diante desta mensagem poderosa. O Evangelho, boa nova, boa notícia de Jesus conosco é poder de Deus. Encontramos em algumas outras traduções, menciono aqui, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica, o uso da expressão força de Deus. O Evangelho é a força de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, como a tradução que eu li aqui em João Ferreira de Almeida. Seja força, seja poder, nós estamos falando de uma intensidade indescritível. O termo grego dunamis, para ter uma ideia, é o mesmo termo que se aproxima da palavra dinamite. Quer dizer, uma explosão de amor, de sabedoria, de realização com o Pai, de perfeita integração e comunhão. Este é o chamado do Evangelho para os nossos corações. Ele é o poder de Deus para a salvação. Salvação aqui compreendida, gente, como libertação ou como livramento de um perigo. E por vezes a gente não compreende o sentido ou significado. Qual o perigo que eu corro? A gente tem medo das coisas aqui que acontecem ao nosso redor, né? De alguém possa nos fazer mal, de alguma situação que possa me colocar em uma exposição de fragilidade. Eu entendo que esses são os perigos do mundo. Não há maior perigo para a criatura do que viver afastada do seu Criador. O homem apartado de Deus, este é o nosso maior risco. Este é o perigo eminente que se apresenta diante de nós se não tivermos vigilância e se não nos resguardarmos no abrigo da prece, porque o nosso coração é enganoso. E às vezes, pensando na trilha correta, nós nos equivocamos. Por isso, aquela intimidade com Deus que eu me referi deve ser construída a partir da presença deste Evangelho nas nossas vidas. É relação com Jesus, entendendo-o como uma pessoa. E com pessoas eu me relaciono, com pessoas eu construo essa intimidade. E quando fazemos isso com Jesus, estamos conversando com Deus. Ele, ao afirmar, eu e o Pai somos um, declara que pensamentos, palavras e ações dele são a manifestação de Deus nesse mundo. Ora, o que podemos desejar de mais elevado, de mais relevante, de mais significante para a nossa vida do que nos relacionarmos com Deus através do seu Cristo. Por isso, não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder, ele é a força de Deus para a salvação, para a libertação, para me livrar desse perigo de viver afastado dele. E Paulo ainda declara que isso se dá
Primeiro, para o judeu e depois, ou também, para o grego. Entendendo aqui o judeu como o povo de Israel, onde se manifesta desde a primeira revelação, entendendo aqui Moisés e os profetas, um caminho de revelação do Deus único e da promessa da vinda do Messias. Estamos aqui no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos. E aqui o Deus único, né? A prática pública do culto, da adoração, da vinculação do homem a esse Deus único, já está estabelecido na cultura de Israel, embora com tantos desvios como ocorre em toda a cristandade até hoje. Mas o fato é que isso já está estabelecido. Esse Messias aguardado e prometido nas antigas Escrituras também já é reconhecido pelos cristãos como sendo Jesus. A questão, portanto, aqui é aquele que crê que o Evangelho é o poder de Deus. Porque este não se envergonha. E em não se envergonhando, é ele que declara, porque reconhece em si mesmo, que esse poder atua primeiro no judeu e depois no grego. Também no grego. O grego aqui é o estrangeiro. O grego aqui é aquele que está fora de Israel. Portanto, eu e você, que não somos nascidos em Israel, somos os gregos aqui dessa conversa, do verso 16 do capítulo 1 da carta aos Romanos. Eu quero fazer uma menção aqui breve, a partir da obra Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, sobre um tema correlato, próximo, semelhante, que Kardec vai tratar no capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado ou subintitulado como Não vades aos gentios. Não vá até os gentios, até os estrangeiros, ou os gregos aqui da nossa passagem da carta aos Romanos. Capítulo 24 do Evangelho, segundo o Espiritismo, gente, só para lembrar, é aquela conhecida fala de Jesus no Sermão do Monte sobre não colocar a candeia debaixo do alqueire. Quer dizer, não ocultar a luz no mundo. Kardec vai comentar, então, sobre essa história de não ir aos gentios, ir primeiro aos da casa de Israel para anunciar o Evangelho, e vai escrever o seguinte: Jesus prova em muitas circunstâncias, aqui estamos no item 9 desse capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas, portanto limitadas ao povo judeu, e que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus discípulos para não ir aos pagãos, aqueles que não creem, portanto, no Deus único, no Deus de Israel, não foi por desdenhar a sua conversão, mas porque teria sido, então, pouco caridoso se assim pensasse. Mas porque os judeus que já criam na unidade de Deus, esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e dos profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer. Os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa, que foi assumida especialmente por Paulo depois. Por isso lhes disse: ide as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Quer dizer, e de semear num terreno já preparado, sabendo que a conversão dos gentios, dos estrangeiros, viria ao seu tempo. Mais tarde, com efeito, de fato, no centro mesmo do paganismo, Kardec está se referindo a quê aqui? Centro do paganismo, Roma. Lá, os apóstolos iriam plantar a cruz, o símbolo maior do Cristo, do seu ensino, do cristianismo. Em Roma fora se plantar a cruz, junto aos gentios, aos estrangeiros, aos gregos aqui da passagem, desse verso 16 de Romanos, capítulo 1.
Kardec ainda conclui aqui no 10º item, para deixar bem claro: a luz nova, o Evangelho, não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém, uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas da guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Que poder é este, amados? Aquele poder, aquela força, da qual eu não me envergonho e convido vocês também a não se envergonharem. Esse poder, essa força é o Evangelho para a salvação, para a libertação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, a eles foram concedidas as revelações divinas iniciais, mas para que isso se derramasse pelo mundo todo e alcançasse todos os povos, línguas e nações. Por isso, não me envergonho do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego, do estrangeiro, como eu, como você. Essas foram as nossas reflexões, gente, em torno do verso 16 do capítulo 1 da carta aos Romanos. Fica o convite aqui, sempre às segundas-feiras, série Romanos verso a verso. Basta digitar NEPV de Jesus, curtir a página do Facebook ou se inscrever no canal, acionando o sino de notificações no canal do YouTube do NEPV de Jesus. Atividades aqui que estão durante a semana, né, divulgando a doutrina espírita com o Evangelho de Jesus sempre. Deixo aqui os meus votos de paz, luz, felicidade e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.